Boa tarde. Tô eu aqui deitado e esse vídeo eu não fiz roteiro, acho que ele não é sobre nada, sabe? Talvez ele vai ser sobre alguma coisa no decorrer de eu falando aqui as minhas coisas. Mas por enquanto eu tô falando aqui, eu não imagino sobre o que ele vai ser. Na tela tá passando um desenho, um dos, né, que eu fiz pra uma tirinha que um seguidor do meu Instagram pediu. Aí eu vou falar um pouquinho que esses dias, principalmente, eu tô um tanto indisposto, né? Eu tenho muitas ideias, eu tenho muita coisa. Aqui agora tem um monte de coisa para fazer. Eu posso colocar umas ilustrações, assim, fotos, né? Na tela enquanto eu vou falando. Porque, ó, inclusive, é uma coisa que eu preciso dizer, né? Que eu sinto que eu preciso. Eu vou começar a fazer os vídeos desse jeito, mais assim, sabe? Com menos desenhos e mais eu desenhando. Vai ser sobre desenho, enfim, em geral, mas vai ter menos desenho pipocando aí na tela, entendeu? Porque eu tenho preguiça de fazer tanto desenho daquele jeito. É porque eu também procrastino muito, né? Eu sou meio safado. Aí, o estilo dos outros desenhos, assim, dos outros vídeos que eu fiz, com muitas ilustrações, sabe? Mostrando os momentos. Tem parte que eu tinha preguiça de fazer, entendeu? E ficava sem ideia. Aí, para evitar a fadiga, eu tive essa ideia. E eu vou fazer mais. Olha, eu tenho muito papel, muita folha que eu preciso terminar, sabe? Que eu preciso. Muito desenho que eu preciso terminar. E eu não termino. Coisa que tá aqui há meses e eu não termino assim, sabe? Aí eu tive a ideia de. O canal, ele vai ser um canal para eu contar, conversar, falar coisas. E enquanto isso, eu coloco um vídeo acelerado de eu desenhando, fazendo alguma coisa. Conta alguma coisa, eu vou falando, né? E vou terminando meus desenhos, tá entendendo? Isso é bom, isso é legal, isso é uma boa ideia que eu tive e é bom para eu ter mais presença no YouTube, né? Porque é assim que faz para aparecer gente, né? Aparecer inscritos e tudo mais. E esses dias eu até me perdi um pouquinho. Eu me perdi um pouquinho sobre o que eu tava falando, mas enfim, vou continuar falando do mesmo jeito. Se eu voltar, conseguir retomar o que eu tava falando instantaneamente, tudo bem. Mas enfim, tô muito indisposto esses dias, muito indisposto. Não sinto vontade de fazer nada. Essa papelada que eu disse, eu não tenho coragem de preencher ela. E é uma papelada que eu mesmo fiz, entendeu? Que é uma papelada assim que quando. É esquisito, porque eu desenho bem. Os meus desenhos. Eu sou meio abilolado, assim, sabe? Com o negócio dos desenhos. Gosto bastante de desenhar, mas eu fico meio com preguiça, assim, sabe? E é uma coisa assim, se eu tô desenhando bem, o meu humor tá, nossa, tá legal, assim, eu tô bem. Se eu tô desenhando mal, eu fico mais cabisbaixo, assim, mais triste. Mas é incrível como eu tenho muita indisposição para desenhar, entendeu? Diferente de alguns tempos. É coisa de tempo, sabe? Eu tô num tempo assim que eu demoro muito para desenhar, entendeu? Para pegar no lápis, pegar a caneta, treinar um pouquinho. Tanto que às vezes eu esqueço de algumas técnicas assim, sabe? Na verdade é sempre assim, se você pegar em qualquer tempo, em qualquer época, eu vou dizer que antes eu desenhava melhor e hoje eu tô ruim. Mas na verdade, ó, eu acho que hoje. Não, eu vou dizer também. Deixa eu ser racional aqui. Nesse desenho que eu tô fazendo aí na tela, eu não gostei dele. Eu achei. Eu vi que ele tem muitos defeitos. Muitos defeitos. Tipo assim, a sombra que eu vou fazer ali no pescoço, eu não gostei, sabe? Porque no desenho eu fiz umas modificações digitais depois. Ela ficou com um olho esquisito, aí eu mudei um pouco o olho, sabe? Diminuí um pouquinho. Mas aí eu coloquei a sombra, o pescoço muito drástica, assim, é um preto bem forte. Enquanto a sombra em outras partes eu fiz uma sombra mais suave, com lápis de cor. Outra coisa horrorosa sobre esse desenho é que quando eu fui escanear, ficou muito esquisito. Parecia que eu tinha tirado uma foto, assim, sabe? Eu tenho uma impressora que é onde eu escaneio os desenhos. Aí ficou muito ruim, ficou muito esquisito, sabe? Às vezes vocês veem e vocês falam, nossa, mas tá tão bom. É o que eu falei, eu sou abirolado pelos meus desenhos, entendeu? Eu sou não tão perfeccionista porque eu, sabe? Mas eu fico muito atento aos detalhes, assim, as coisas assim que ninguém tá percebendo tanto, né? Não é o ponto de eu, sei lá, jogar uns desenhos fora, mas eu posto as coisas, né? E mesmo achando feio. Eu fico feliz, né? Quando alguém diz que tá bonito e tudo mais, e caralho, a quatro.
Eu tô cansado, cara. Ai, cansado de quê? Putz grila. Ixi. Enfim, não tenho muito saído de casa esses dias. Tenho lido pouco. Na verdade, ontem eu dei uma lida. Mas eu deveria ler mais, sabe? Eu sou uma pessoa muito ansiosa, assim. Quando eu descobri um jeito de baixar livro esses dias, nossa, eu já fui baixando um monte de livros, sabe? Aí eu li alguns deles, assim, um pouquinho, só que aí me deu uma canseira. É aquela coisa assim, sabe? A infinidade, a grande. Ai, deixa eu lembrar a palavra, não tô conseguindo pensar a palavra. Ai, uma grande gama de possibilidades, assim, quando você tem muitas escolhas, às vezes você não acaba escolhendo nada, sabe? Isso é muito chato mesmo. Aí você se sente improdutivo, porque você pensa assim, eu preciso ler, eu preciso ficar mais inteligente. As coisas que eu baixei, ou as coisas que eu ganhei, que eu comprei, elas são divertidas, elas são legais, mas dá uma preguiça, meu Deus, nossa, uma indisposição. Às vezes não é nem preguiça tanto assim, sabe? Porque às vezes a gente pode bular a preguiça. Tem vezes que eu sinto que eu não consigo fazer as coisas, entendeu? Aí eu tô tomando o remédio chamado venlafaxina. Aí quem quiser pesquisar o que ele é, pesquisa porque eu pretendo fazer vídeos sobre a minha condiçãozinha desgraçada, que é a condição de muita gente. Mas ele não tá fazendo muito efeito mais, eu acho que eu vou ter que dar um jeito. Acho que eu vou ter que dar um jeito, assim, sei lá, mudar o horário que eu tô comendo, tomando ele. Ou alguma coisa assim, sabe? Aumentar a dose. Porque teve um tempo que ele tava fazendo efeito, mas agora ele não tá mais. Isso tá me deixando muito irritado. Olha, hoje eu tive um gás. Eu não sei o que foi que teve com aquele gás que eu tive, aquela onda assim de vontade de fazer as coisas. Mas eu tô aqui de volta na cama, né? E com sono. Olha que coisa desgraçada. Às vezes me dá vontade de fazer as coisas à noite. Depois que eu passo o dia todo sem fazer nada, indisposto, a vontade de fazer as coisas, o desejo de terminar alguma coisa, né? Vem à noite. Aí eu fico um tempinho acordado, só que às vezes eu não faço nada. Tem vezes que eu faço alguma coisa assim, eu termino algum desenho, faço algum trabalhinho assim, alguma coisa, mas eu não fiz nada esses dias. Na dica de nada, absolutamente nada. E eu tô em dívida com o pessoal do meu Instagram, porque eu tenho que terminar a historinha em quadrinhos que eu tô fazendo. Eu rascunhei umas coisas já, entendeu? Tem vezes que eu rascunhei e deixo lá, eu voltei e rascunhei mais uma parte, né? Mas eu nem roteirizei, nem fiz tudo ainda, sabe? Porque eu tô muito disposto, agora eu tô com sono. Eu vou ter que sair já já, mas eu tô muito indisposto, com preguiça, mas eu vou sair, eu vou me pôr pra sair. E eu não tô saindo esses dias de casa, eu tô muito dentro de casa esses dias. Tá foda, viu? E tá chato mesmo, eu tô um pouco mais tristinho. Enfim, é bom eu falar sobre isso e postar, né, no YouTube. Sabe, é um espaço pra eu poder falar, né, as minhas coisas um tanto ao léu. Jogar as minhas reclamações. Nem tanto, nem sempre tantas reclamações, né, mas que eu não pretendo só reclamar, entendeu? Eu pretendo reclamar, falar sobre qualquer coisa, contar histórias. É para isso que eu imagino esse canal também, né? Para falar aí tem que haver os desenhos, sabe? Tem que ser eu falando, contando alguma coisa e tem que ter algum desenho, alguma ilustração lá, entendeu? Mas nem sempre algumas vezes só vai ter só desenho mesmo, entendeu? Não vai ter eu falando, enchendo o saco de quem tá escutando. Enchendo o saco não. Tomara que quem esteja escutando esse vídeo, que esteja assistindo aí, esteja gostando do desenho. Aí eu parei para estudar o cabelo, que eu tava com muita dificuldade de fazer o cabelo da menina, sabe? Aí eu peguei e fui estudar, entendeu? E ficou melhor o rascunho do que o desenho principal. Ai, que sono, puta merda. Tomara que eu fique mais disposto, sabe? Tenha mais vontade de fazer as coisas amanhã ou qualquer dia.
tá no começo do mês ainda, mais ou menos, já estamos indo pra metade dele. E eu já ainda não fiz nada. Eu tô numa indisposição, uma falta de vontade da desgraça. Ai, eu quero dormir, eu quero ficar deitadinho. Preciso dormir mais à noite, talvez isso mude, porque eu não tenho dormido à noite, como eu falei, né? Aí o que acontece? Eu durmo a parte da manhã, eu detesto acordar tarde, tipo meio-dia, 11 horas, 1 hora que eu já acordei, cara, que vergonha. Eu detesto. Eu gosto de acordar bem cedinho, mas não tem acontecido isso esses dias, né? Fora as coisas chatas que acontecem na vida, que às vezes fazem a gente ter umas compulsões alimentares, que é o meu caso, né? Quando eu tô triste, eu me dá uma fome, assim, sabe? E é ruim, sabe? O extremo, que é você ficar sem comer, é ruim, tão ruim quanto, sabe? Você comer assim, sabe? Ficar comendo desenfreadamente. Aí eu como coisa até que eu não quero comer, sabe? Ai, era terrível, sabe? Eu já sofri muito com esse negócio de compulsão. Enfim, tudo melhora alguma hora, viu? Um tempinho atrás, eu não consigo dizer quanto tempo era mesmo. Acho que um mês atrás ainda eu tava bem bom, né? Tava ativo, fazendo as coisas. O meu vocabulário tava bem desenvolto, assim, sabe? Tava bem da hora o meu vocabulário, tava falando bem, tava até eloquente. Tava com a mente esclarecida, tava pensando bem, fazia boas decisões, sabe? Tomava boas decisões diariamente, tava saindo de casa, tava ativo. E hoje, nossa, eu tô borocochô pra caramba. Eu preciso tomar um salzinho também, deve ser por isso. Aí esfriou um pouquinho, né? Eu não tô assim por causa do frio, não. Eu tava assim, às vezes. Eu fico assim incrivelmente por causa do calor, sabe? Às vezes o calor vem e eu fico um pouquinho mais tristinho. Quando o frio chega, eu fico feliz. Que eu gosto de sair de blusa de frio, eu gosto de andar no frio e tudo mais, né? Enfim. Esse vídeo não. Acho que esse vídeo não vai ter final, não, viu? Ele não vai ter aquele final onde eu fecho dizendo, ah, é isso aí. É isso aí, viu? Tchau, tchau. Se inscreva no canal, não sei o que, compartilhe, dá like. Já teve, né? Olha, ah, teve, porque eu quero acabar agora, né? Olha que engraçado. Então teve, oh meu, nossa, eu tô doido das ideias mesmo, né? Mas enfim, o vídeo tá acabando por aqui, porque eu não quero mais falar não, né? Tchau.